Olá, gente, muito boa noite. É uma alegria estar aqui de volta. Eu, né, tirei férias aí um mês, né? Estamos aqui de volta para mais esse convívio aqui no mês de novembro, aqui no nosso canal do 14º Seu. Uma alegria estar aqui de volta. Sejam muito bem-vindos. Então, para começar, vamos então fazer a nossa página de abertura hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, né, do Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a mensagem de número 68, intitulada Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Isso é uma fala de Paulo, que está na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 13. E Emmanuel vai nos anotar: teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro, consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, os nossos melhores sentimentos, para agradecer ao nosso Divino Mestre, aquele que ressuscitou para a vida, pedindo a ele muita paz, muita harmonia, que abençoe o nosso palestrante da noite de hoje, que abençoe a cada um de nós e nos fortaleça na fé, na vida futura, nesse caminho de evolução. Muito obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor fique sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje temos a alegria de receber o nosso irmão Luiz Antônio, que vai nos falar sobre o tema imortalidade, ressurreição e vida. Seja bem-vindo, querido. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Estamos aqui para tentarmos, ou melhor, realizarmos uma conversa fraterna em cima da mensagem acolhedora, consoladora, libertadora do Mestre Jesus. Nós buscaremos fundamentar essa mensagem porque essa mensagem, para nós, espíritos frágeis, ela é fundamental para que consigamos, dentro das dificuldades que o planeta enfrenta, planeta de provas e expiações, que todo planeta de provas e expiações, e nesse momento da sua trajetória evolutiva que o nosso se encontra, é fundamental que essa mensagem de Jesus entre em nossos corações como oportunidade de nos sustentar nas nossas fragilidades, dando acolhimento, consolo, esperança, vida a esses corações que o próprio Jesus, no livro Boa Nova, diz a Simão Pedro que são mais frágeis do que maus. E isso é uma
constatação, trazida até no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o Antigo Testamento é a primeira revelação desse caminho trazido por Deus, apresentado por Deus à humanidade, que passa pela segunda revelação, o Evangelho, e pela terceira revelação, a nossa doutrina. Lá diz, no Antigo Testamento, que nós somos filhos do Criador, que insuflou em nossos corações, insuflou em nossas almas o fôlego da vida, a alma vivente. Então, se nós somos frutos do amor, somos frutos de Deus, nós não podemos ser maus. Somos, sim, frágeis. E essa fragilidade necessita, devido à nossa imaturidade espiritual, de uma mensagem que nos una para que juntos nos acolhamos e consigamos caminhar na construção, no germinar dessa semente de amor que o Pai plantou em nós, quando insuflou o fôlego da vida em nossos espíritos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós buscaremos sustentar essa mensagem libertadora, porque ela é a única opção, essa mensagem de amor. Não vou dizer aqui que a mensagem do Cristo seja a única opção. Há mensagens maravilhosas, como a mensagem budista, a mensagem hinduísta, que eu tive a oportunidade de conhecer mais intimamente. São mensagens extremamente sustentadas no amor. Então vamos arredondar dizendo, porque o benfeitor Emmanuel nos afirma que o Cristo é o governador do planeta. Leon Denis também diz isso. Se o Cristo é o governador do planeta, e Emmanuel diz no livro Caminho da Luz, que Krishna, um dos baluartes, um dos fundadores do hinduísmo, que Buda, o que estruturou o budismo, são ministros dele. Então, na essência, todas estão vinculadas à mensagem do Cristo. Então, nós focaremos na mensagem de Jesus como basilar para essas mensagens. Estaremos também nos referindo a elas, porque elas também foram construídas no amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento que nós, como espíritos, vivemos da nossa evolução, nesse momento do nosso planeta, nunca foi tão importante que busquemos essa mensagem de consolo, de esperança, que possibilite-nos ressuscitarmos ainda encarnados, gerando vida aos nossos corações. E nós vamos fundamentar essa ideia que tentaremos trazer aqui em algumas obras da literatura espírita, também no Evangelho de João e nas cartas aos Coríntios do apóstolo Paulo. Nas obras espíritas, nós nos fundamentaremos no livro A Religião dos Espíritos do benfeitor Emmanuel, no livro Obras Póstumas e nos livros que abordam diretamente a vida de Jesus e a sua mensagem evangélica, Boa Nova e Primícias do Reino, respectivamente dos benfeitores Humberto de Campos e Amélia Rodrigues. Então, irmãos e irmãs, nós iniciamos essa proposta de conversa fraterna em torno da mensagem acolhedora, consoladora, libertadora de Jesus pelo Evangelho de João, por um encontro que ocorreu entre dois corações frágeis que estavam profundamente sofridos. Eles são frágeis da mesma forma que eu sou frágil e vocês são frágeis, porque nós somos espíritos ainda em construção, essencialmente bons, mas ainda em construção. E esses corações, diante de uma dor, de uma prova muito difícil, a perda de um ente querido, um ente muito querido, uma alma afim, o seu irmão, o irmão delas duas, Lázaro, estavam sofrendo muito. E naquele dia, elas veem Jesus chegar e correm para o Mestre. Imaginemos aqueles corações sofridos debruçados sobre o peito amoroso do Cristo. E nesse momento, Jesus diz para elas: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. A gente sabe, os evangelhos dizem isso, que Jesus foi lá e ressuscitou, entre aspas, Lázaro, o irmão delas duas. E a doutrina nos explica que Lázaro não estava morto, estava num estado de letargia, ainda vinculado ao corpo. Então, essencialmente, essa mensagem é uma mensagem para dizer para nós que o Espírito é capaz de ressuscitar, ainda encarnado, gerando vida para si. Como Lázaro, ainda vinculado ao corpo, ressuscita, gerando vida, Jesus oferece àqueles dois corações sofridos, Marta e Maria, a ressuscitação da esperança, gerando vida para elas. E nós vamos tentar
sustentar que a imortalidade, por isso que nós começamos por essa ressuscitação de Lázaro, né? Que traz, de uma certa forma, uma mensagem vinculada indiretamente à imortalidade. Porque o Espírito só consegue ressuscitar encarnado, gerando vida, se houver imortalidade. Por que nós dizemos isso? Nós vamos buscar agora, no Novo Testamento, nas cartas aos Coríntios, do benfeitor Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, a fundamentação para isso. Pedimos a vocês que nos permitam ler, para que possamos passar textualmente as palavras do apóstolo dos gentios. Olha o que ele nos diz, irmãos e irmãs, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nos versículos 13, 14 e 16. Olha o que ele fala. Se não há ressuscitação, ou seja, ele está se reportando à ressuscitação do Cristo, não de Lázaro, porque Cristo foi visto morto, pregado na cruz, e depois foi visto vivo pelos seus discípulos e por Maria de Magdala e por sua mãe. Então ele está dizendo, ó, se não há ressuscitação, se o Espírito não continua vivo após a morte do corpo, alguma coisa está errada. Olha o que ele vai dizer. Se não há ressuscitação, então o Cristo também não ressuscitou. O Cristo não apareceu para Maria de Magdala depois de ter sido visto morto na cruz, nem para os seus discípulos. Porque se não há ressuscitação, ele não pode ter ressuscitado. Então, se ele ressuscitou, tem que haver ressuscitação. Ou seja, se ele estava vivo após a morte, tem que ter vida após a morte. Olha o que ele continua. E se o Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Ou seja, se o Cristo não ressuscitou, a mensagem evangélica é vã, não tem sentido. E ele continua. Vazia também a nossa fé. Como é que eu vou construir uma fé capaz de possibilitar a geração dessa semente de amor que o Pai plantou em meu coração, insuflando em nós a alma vivente, a ponto que essa semente germine, gere uma árvore que produza os frutos e que com esses frutos o meu coração possa alimentar todos os outros corações que se aproximar de mim? Como é que eu vou conseguir construir isso numa única vida se nós somos frágeis? Como diz o benfeitor, ou melhor, nos traz o benfeitor Humberto de Campos, essas palavras de Jesus ao falar a Simão Pedro, que nós somos frágeis. Como vamos construir numa única vida, se diante de a perda de um ente querido, almas boas como Marta e Maria sucumbem diante da dor e são obrigadas a serem consoladas e ressuscitadas, ganhando vida pelas palavras de vida eterna que o Mestre trazia? Como vamos conseguir isso numa única vida? Nossa pregação é mentirosa, é vã. E olha o que ele fala. Se nós acreditarmos nessa pregação, tendo por princípio, por premissa, que a vida é uma só, uma única existência, olha o que ele fala no versículo 16. Se temos esperança em Cristo somente nesta vida, somos os mais dignos de compaixão. Estamos errados, vamos sofrer. Então, o que ele quer dizer? Não tem como o espírito frágil amadurecer e se fortalecer em uma única existência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e os benfeitores espirituais confirmam isso. Olha o que eles dizem nas obras espíritas. Eles vão ao encontro de que Paulo está dizendo aqui, que é possível iniciar um processo de ressuscitação ainda encarnado, gerando vida, ou seja, esperança, felicidade ao coração. Eles confirmam isso. Olha o que eles dizem, por exemplo, vou pedir permissão a vocês para ler de novo, para me manter textualmente nas palavras dos benfeitores. Olha o que o benfeitor Emmanuel diz no Livro dos Espíritos, no prefácio. O primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos espíritos. Então vejamos bem. Esse livro dos Espíritos que o benfeitor Emmanuel diz aqui, ele traz um manancial rico de valores morais para o caminho humano, ou seja, levar o homem ao caminho da felicidade. Mas o benfeitor diz que ele pode ser considerado não só uma mensagem vinda das esferas celestes, mas também um marco da religião dos espíritos. Por que é um marco? Porque esse livro foi trazido por espíritos imortais, que ratificam o que o benfeitor, o apóstolo gentil, está dizendo. Tem que haver ressuscitação. O Cristo tem que ter ressuscitado. Tem que ter imortalidade, senão não tem sentido. Por isso que ele vem das esferas superiores, como diz o benfeitor Emmanuel, trazendo essa mensagem de imortalidade.
E olha o benfeitor vai complementar ainda nesse prefácio. Em bases de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho. Olha só, o livro dos Espíritos reflete o Evangelho. Porque o Evangelho, a mensagem propriamente trazida pelo Cristo, é um hino, é um poema de imortalidade. Ele já começa a dizer isso quando ele materializa numa experiência mediúnica de materialização Moisés e Elias diante dos seus discípulos, dizendo, olha aqui, não há morte. Há Moisés e Elias aqui. São servidores do Cristo, são servidores de Deus, ainda trabalhando junto com o Cristo pelo desenvolvimento do amor, pelo florescer dessa semente que o Pai plantou em nossos corações. Eles estão vivos. E ele vai ratificar ainda mais, cantar mais belamente esse poema quando ele se materializa. Após ter sido visto, crucificado por Maria de Madalena, ela o vê agora vivo. Isso é um canto de amor, uma égide à imortalidade da alma. E olha só que continua dizendo os benfeitores. Agora um espírito que atribui-se a si o nome de um espírito, para permanecer incógnito. E ele traz uma mensagem que está contida no livro Obras Póstumas, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, subcapítulo Futuro do Espiritismo. Olha o que ele diz. A doutrina espírita restaurará a religião do Cristo. Olha, a religião dos espíritos, que é fundamentada na imortalidade da alma, já que ela foi trazida por espíritos imortais que estavam desencarnados, se ela restaurará a religião do Cristo, é porque a religião do Cristo também se fundamenta na imortalidade da alma. E olha que ele continua complementando. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, que parte do coração e vai diretamente para Deus. Como essa religião pode crescer, como essa semente de amor pode germinar, porque essa religião é fundamentada no amor, porque o Cristo resumiu toda a lei, não só da primeira revelação, da segunda, como também daquela que viria a terceira, no amor. Quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse, amai o próximo como a si mesmo. Ele resumiu toda a lei numa palavra, amor. Então, como esse amor vai poder crescer no coração do homem, como ele diz aqui, se o homem é frágil? Como esse amor vai poder crescer numa única vida, com o homem lidando tantas provações como Marta e Maria lidando com a perda de um ente querido? Como esse amor vai poder crescer num coração que se sente desamparado por ser frágil? Tem que ter outras existências, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus que nós sabemos disso. Para que esse amor, para que a semente comece a germinar. Né? E aí possibilitar a ressuscitação do Espírito encarnado, gerando vida, paz, harmonia, autoamor, autovalorização, autoestima, fazendo dele um agente de consolo. Ele e dela, no futuro, nós todos seremos assim, agentes de consolo aos corações sofridos que a vida trouxera até a porta dos nossos corações, como levou os corações sofridos de Marta e Maria à porta do coração de Jesus. E vejamos bem, e os benfeitores continuam ainda reforçando isso. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, conta uma passagem entre a mulher samaritana e Jesus, num capítulo intitulado no livro Boa Nova, Jesus na Samaria. Lá Jesus se encontra com uma mulher que estava faminta, sedenta, melhor dizendo, de amor, já que ela estava numa fonte. E ela tinha tido vários maridos, como Jesus se ressalta a ela, e ela ainda continuava infeliz. Porque o amor não era dela, era dos outros. Então, quando aqueles do qual ela ganhava amor não estavam perto, ela ficava triste, ela sofria, ela ficava faminta, ficava sedenta, porque ela não tinha o amor. Ela não estava trabalhando para germinar, melhor dizendo, essa semente que o Pai plantou em nós, plantou em nossos corações. Então, Jesus começa a conversar para ela, dizendo que ele traz uma água viva, a mesma água viva que dessedentou Marta e Maria, que dessedentará Madalena, que dessedentou Paulo de Tarso, ou melhor, dessedentará Paulo de Tarso. Ele está para oferecer essa água viva, essa mensagem, né, de consolo, de acolhimento, para um coração frágil, como era o coração de Paulo, o coração de Marta, o coração de Maria, o coração de Maria de Magdala, nos nossos corações. O coração da mulher samaritana era frágil,
Por isso ela não sabia como lidar com o amor. E ela chega a dizer para o mestre, na sua ignorância, como espírito ainda simples e ignorante, então onde eu vou encontrar esse amor? No templo da Samaria? No templo de Jerusalém? Olha o que Jesus diz, pegando o trecho do Evangelho, complementado pelas informações que o benfeitor Humberto de Campos encontrou na bibliografia espiritual. Olha o que Jesus diz para ela. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito pode ser adorado. O Pai é Espírito, o Pai é amor, e o Pai está vivo aqui. Lembremos da primeira revelação. Ele foi insuflado dentro de nós. Ele está aqui vivo, dentro de cada um de nós. Estava lá vivo dentro da mulher samaritana. Estava vivo dentro de Maria de Magdala, dentro de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Então Jesus vai dizer para ela, ó, ele só pode ser adorado em espírito, você tem que buscá-lo em você. Aí Jesus diz, por isso que ele fala, vai chegar tempo que nós não vamos adorar ele aqui nem em Gerazim, no Monte da Samaria, nem em Gerazim, nem em Jerusalém. Ele está dizendo que os tempos, ele não será encontrado em tempos de pedra, chegará o tempo que ele terá que ser encontrado dentro do próprio homem, apesar que os templos são fundamentais no caminho que leva o homem a encontrar essa semente de amor dentro dele. Tanto é assim que esse apóstolo Paulo, que falou nessa mensagem aos Coríntios, que falou tão grandemente do amor, que chegou a dizer que trazia as marcas do Cristo nele, ou seja, os sacrifícios que ele fez para desenvolver o amor em si, só foi possível porque existiam templos onde ele encontrava corações com quem ele conversava e davam força, alimentavam ele. Por isso nós precisamos valorizar nossas casas espíritas, os nossos grupos. Elas têm uma importância fundamental na construção de nós mesmos. As casas espíritas, ou seja, os templos religiosos de uma maneira geral, os ashras hindus, os templos budistas, as igrejas evangélicas e católicas, os centros de umbanda, de candomblé, todos são caminhos do bem, onde as almas se congregam e se retroalimentam, porque nós somos frágeis, sozinhos, diante das provações, como aconteceu com Marta e Maria, como aconteceu e acontecia com a mulher samaritana, como acontecia com Maria de Magdala. Nós sucumbimos. Precisamos das igrejas, o atritar de corações com os mesmos objetivos. Corações ainda imperfeitos, frágeis, mas que têm momentos diferenciados. E nesses momentos diferenciados, aquele que está melhor atrita com o coração sofrido. Por isso nós temos que valorizar as casas espíritas sem esquecer de fazer como Marta e Maria. Buscar o Mestre. Nós não podemos ficar na casa espírita esperando que o Mestre venha até nós. Mesmo estando dentro da casa espírita, nós temos que buscar o Mestre, esse amor. Aonde? Aqui, no nosso coração. Porque o nosso coração está à imagem e semelhança de Deus, que Joana de Ângeles chama na sua série psicológica de Self. E o grande psiquiatra e psicólogo no qual ela fundamenta essa série psicológica, preferencialmente, Carl Gustav Jung, chama de Imago Dei, a imagem de Deus em nós. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que vai chegar o tempo em que nós vamos ter que buscar isso, mesmo estando nos templos, para nos dar força para continuar nessa busca. Olha o que ele continua dizendo nas palavras de Humberto de Campos. Por isso, venho a abrir o templo dos corações sinceros para o culto a Deus, para que o culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem, entre o coração do homem, onde vive Deus, e o seu Criador, que vive nele. Então veja que coisa interessante, minhas irmãs. O coração sincero, ele não está falando do coração perfeito, o coração forte, não. Porque o coração frágil pode ser sincero. O coração de Marta e Maria eram frágeis, mas sinceros. Diante da dor, buscaram o Mestre. Se aconchegaram ao seio amoroso e dadivoso, pleno de esperança do Cristo. Então ele está dizendo que ele veio para despertar isso em nós. Para isso, nós precisamos, para abrir esse templo do coração, nós precisamos ser sinceros, frágeis, reconhecendo nossa fragilidade, que choramos diante da dor, que caímos sob o peso da cruz, mas que desejamos sinceramente encontrar esse Deus em nós, desenvolvendo em nós mesmos o alto amor,
que possibilitará o germinar dessa semente. Por isso que ele diz para a mulher samaritana: enquanto você ficar buscando fora, você ficará sedenta. Mas se você encontrar essa água viva e bebê-la e começar a buscar dentro de si o desenvolvimento dessa semente, que produzirá os frutos do amor, você se locupletará e conseguirá viver, claro, necessitando do amor dos outros, mas sem exigir demasiadamente desse amor. Porque nós já estaremos em nós um amor crescendo, se construindo, nos habilitando também a dar. E por isso entendermos quando o outro e a outra, por N motivos, não deem aquele amor que nós necessitamos. Como a mulher samaritana esperava obter dos vários homens com os quais ela havia vivido. Não conseguia, ela descartava e partia para outro. Não ia conseguir nunca. É isso que o Cristo está dizendo para ela. O amor não era dela, era deles. E por isso ela não conseguia se saciar. O Cristo trouxe a água viva, bebendo dessa água, abrindo o seu templo do coração e promovendo uma íntima comunhão do coração dela com Deus. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que os Espíritos, eles trazem para a gente que a imortalidade da alma, essa crença, ela é fundamental para que a gente faça essa ressuscitação, ainda encarnada, e gerar vida. Foi o que aconteceu com Maria de Magdala quando ela fundamenta toda a sua construção como pessoa, como espírito, a construção desse amor dentro dela na imortalidade. Quando ela fundamenta na imortalidade, não só ela, mas os discípulos, eles dão uma guinada. Eles param de exigir amor do Mestre, porque eles exigiam tanto amor que eles temem a morte do Mestre, como Pedro fala para Jesus, porque se o Mestre morresse, quem ia dar amor para eles? Eles ainda não tinham compreendido a necessidade de se auto-amar para poder amar. Por isso que Jesus fala para Pedro: tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas 3 vezes. Ou seja, se tu me amas, busque desenvolver esse amor em ti e leve-o para os outros. Porque se você levar amor, a vida se reencarregará com o tempo. Se aquele coração não te dá, a vida se encarregará de colocar outro coração que te dará. Porque diz os benfeitores espirituais que quando o homem busca o bem, busca, nas palavras de Jesus, abrir o templo do seu coração para Deus, o universo inteiro conspira a favor que ele consiga. Então, se um coração que ele não ama, ele que já fundamenta a sua vida na imortalidade da alma, saberá que aquele coração que ele ama não retribui, outro virá que o retribuirá. Porque diz Joana de Ângeles que a vida é extremamente retribuidora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós veremos que isso se materializa com Maria de Magdala, quando ela, mencionada no livro por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino. Amélia fala, tanto ela como Humberto de Campos, os dois benfeitores, que Maria de Magdala era extremamente faminta. Ela era rica, de uma família muito poderosa, ou ela era uma meretriz, ou então era uma mulher de vida licenciosa. Não era uma prostituta, me perdoe o termo pesado, não era uma prostituta, mas era uma mulher que tinha uma vida livre. E naquele tempo, isso era considerado uma mulher de má vida. Mas ela era rica, então por ser rica ela podia ser assim. E nós sabemos que ela não tinha marido, ao contrário da mulher samaritana. Ela tinha, segundo diz Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, vários encontros casuais em busca de encontrar esse amor da mesma forma que a mulher samaritana fazia casando-se. Mas ela era faminta, a mulher samaritana sedenta e ela faminta. Ambas necessitam de algo. E diz Amélia Rodrigues, que tanto ela como Humberto de Campos, que ela era profundamente infeliz e um dia ela ouve falar de um jovem galileu que irradiava amor. Um jovem galileu que, segundo os homens diziam, parecia mel, porque ele atraía todas as abelhas, todas as pessoas para ficarem circundando ao seu redor. E ele adoçava, ele dulcificava a vida daqueles corações fragilizados. Então ela fala, meu Deus. Aí olha o que Jesus diz. Jesus não diz, como ele falou na mensagem da Humberto de Campos, que é o coração forte que consegue se conectar com o Pai.
é o coração frágil, mas sincero. Maria de Magdala era um coração frágil, como o meu é, extremamente frágil. E como diz vocês, são. Maria de Magdala era frágil, mas sinceramente cansada de sofrer, resolveu buscar o Mestre. E lá ela ouviu, vou parafrasear aqui, tá, meus irmãos? As palavras do Mestre. Vinde a mim, você, coração frágil, mas que sinceramente deseja saciar a sua fome de amor. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o esforço pessoal diário na construção de uma meta, de um desejo, sinceramente, de gerar esse amor em si. Jesus sabia que o coração frágil não consegue se fortalecer de uma hora para outra, mas como diz Joana de Ângeles, toda caminhada se inicia com o primeiro passo. E como ela diz no livro Momentos de Saúde, no capítulo Decisão de Ser Feliz, a construção da felicidade começa na organização pessoal, na estruturação da meta e se iniciar a caminhada. Ou seja, criar a meta. Eu desejo ser feliz. E começar com a nossa fragilidade, estruturar a vida. E aí, nessa reestruturação, caminhar em direção à meta. Então, Maria de Magdala ouve mais ou menos isso. Ela está faminta, ela vai ao encontro do Mestre e o Mestre a sacia. Porque ele fala, se vir a mim, darei descanso às suas almas. Porque o que aconteceu com Marta e Maria, Jesus propicia a Maria de Magdala a ressurreição encarnada, gerando vida, porque ela é envolvida por uma onda de amor e ela percebe o que um coração que tem muito alto amor, como era o Cristo, um coração que não exige ser amado, o que ele consegue fazer, que felicidade ele ganha. Envolvida por aquela atmosfera, ela se sente, como diz o Bert Campos, num momento diferenciado e ela resolve ressuscitar. E diz Amélia Rodrigues no livro Primícia do Reino que a ressuscitação foi tão intensa, ela sentiu algo tão profundo ao começar a desenvolver o alto amor, a autovalorização, não entender que ela era muito maior do que aquela beleza física que ela tinha uma semente rara colocada em seu coração, que precisava germinar. Quando a semente começou a germinar, ela fica tão feliz, tão cheia de esperança, que um dia, na casa de Simão Pedro não, minhas irmãs, meus irmãos, foi um engano, na casa de Simão, o fariseu, ela entra, ela sabia que ela seria discriminada, porque ela era uma mulher de má vida, ou uma meretriz, ou uma mulher silenciosa. Ela seria rejeitada, mas ela entra, diz Amélia Rodrigues, em lágrimas de felicidade. Jesus havia tirado um peso do seu coração. Algo que a oprimia foi tirado suavemente. E a semente que estava oculta começou a germinar. O templo do coração de Maria de Magdala se abriu. E ela estava tão feliz, tão cheia de esperança, que ela entra em prantos com um vaso, um óleo caríssimo, chega aos pés do Cristo, lava seus pés, os pés do Cristo com as suas lágrimas, seca com seus cabelos e unta com óleo. Jesus tinha iniciado, não o homem Jesus, mas a mensagem do Cristo, que o grande Allan Kardec diz nos comentários à resposta 625 do Livro dos Espíritos, que é a mais pura expressão da lei de Deus. Essa mensagem havia tocado o coração e começou a saciar a fome de Maria de Magdala. Mas até aí, ela ainda estava buscando saciar dessa fome no amor de Jesus. Então, passados seus tempos, Jesus é morto, crucificado. E Maria de Magdala o vê preso na cruz, morto. Aí ela volta ao estado psicológico anterior, de menos-valia, de baixa autoestima, e sofre. E num domingo, após a morte de Jesus, numa manhã, ela vai ao túmulo e chora. Não aquelas mesmas lágrimas psicológicas que ela chorou quando foi na casa de Simão lavar os pés de Jesus. Agora uma lágrima de desamparo, porque o Mestre foi embora. Quem me amará? Como é que eu vou viver?
De repente ela ouve atrás de si: Maria, por que choras? Quando ela vira, ela vê o mestre. E ela quer correr para abraçar o mestre, mas aí o mestre dá uma mensagem simbólica. Não, Maria, preciso ir para o meu pai. Agora esse amor tem que ser construído dentro de você. Você não pode mais viver do amor que eu te dou. Você tem que gerar esse amor dentro de você, para que você consiga ganhar forças para ir lidando com as suas fragilidades e pouco a pouco, como propõe Joana de Ângeles, na organização das suas prioridades, na eleição da meta de ser feliz e início da caminhada, você consiga pouco a pouco transformar a sua fragilidade na força do amor. Por isso que Jesus não a toca, para deixar simbolicamente bem sinalizado. Não, agora não é mais o abraço. Você tem que gerar esse amor. Porque eu, como sou único com Deus, como ele afirmou, estou vivo dentro de você. E aí, meus irmãos, ela sai correndo, vai para os discípulos e fala uma coisa, traz a notícia que é o ápice do Evangelho. Ele vive. Para vocês vejam como isso é importante, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, eu até anotei aqui, deixa eu achar para mostrar para vocês. Está aqui, ó. No livro Boa Nova, no capítulo A Mulher e a Ressurreição, Humberto de Campos faz uma busca palavras de um grande historiador não cristão. Dizem que alguns que ele era até um pouco ateu, Ernest Renan. Olha o que ele fala sobre essa mensagem que Maria leva aos discípulos. Ele vive. Olha o que ele diz. É por isso, isso é Humberto de Campos, é por isso que os historiadores das origens do cristianismo param apenas assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntaram os historiadores, que viram aqueles cristãos entrando no Coliseu de Roma, cantando hinos de louvor, fundamentados na crença da imortalidade, que possibilitava a geração, a abertura do coração desse templo de Deus para o mundo. Aí ele continua dizendo, que se tem sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus. Perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras, agora as palavras de Ernest Renan, que Humberto de Campos traz. Onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala ao dizer aos seus discípulos, aos discípulos do Mestre, ele vive, não há morte, só vida. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tínhamos para conversar com vocês. Somos frágeis, irmãos e irmãs. E aproveito a oportunidade para reforçar, por sermos frágeis, mas necessitarmos abrir o templo de nosso coração para Deus, porque essa abertura desse templo, com o desenvolvimento do alto amor, só é possível na convivência, exatamente pelo fato de sermos frágeis. Por isso, valorizemos as nossas casas espíritas, os nossos templos religiosos, os nossos grupos. Busquemos para que quando nós caímos sob o peso da cruz, aquele outro coração que está lá conosco, também imperfeito, também frágil, mas que naquele momento está um pouco melhor, faça como Cirineu fez com Jesus. Pegue a nossa cruz, segure para que a gente se levante, ganhe um fôlego e consigamos continuar a caminhar. Mas para isso é muito importante. O fato de estarmos dentro da casa espírita não evita que busquemos abrir a porta do templo do coração. E para isso precisamos fazer como Marta, Maria e Maria de Magdala. Marta e Maria, ao verem Jesus, diante da fragilidade, na sua dor, vão ao encontro dele. Maria de Magdala, na sua fragilidade, da sua dor, vai ao encontro de Jesus, buscando-o no seu sepulcro. Então, minhas irmãs e meus irmãos, como disse o Mestre, frágeis, mas com corações sinceros, nos esforcemos para reestruturar nossas vidas dentro daquilo que nos é possível. Nos esforcemos para eleger uma meta,
a decisão de ser feliz, desenvolvendo em nossos corações o alto amor, para que essa semente germine, gere frutos, e esses frutos consigam alimentar todos os corações famintos de amor que se vivam ao nosso redor. E assim consigamos trabalhar, fundamentados na imortalidade, para gerar um mundo muito melhor, um mundo de amor, um mundo onde existirão milhares, milhões, bilhões de corações com a sua árvore de amor germinada, produzindo frutos, alimentando uns aos outros. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Eu vou encerrar disponibilizando aqui um vídeo em homenagem à grande Maria de Magdala, em homenagem à sua grande notícia consoladora. Ele vive. Naquela tarde em Jerusalém,
agradecemos a presença do nosso irmão Luiz Antônio aqui conosco, que foi um prazer, uma alegria ouvir sua palestra. Lembrando que no próximo sábado teremos aqui a nossa irmã Jurema Célia, que vai nos falar sobre Eurípides Barçanufo, com o tema Eurípides, Educador de Espíritos. Então, não percam. Nos vemos no próximo sábado, se Jesus assim permitir. Até lá. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui tendo essa conversa fraterna. Estou muito agradecido, muito obrigado mesmo. E por fim, só nos resta fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, Pai de amor, muito, muito obrigado por esse irmão maior, esse irmão que veio trazer até nós a sua doutrina de paz, de consolo, de acolhimento, de amor. Obrigado, Criador. Obrigado, Senhor da vida, por Jesus. Muito, muito, muito obrigado. E que a sua paz envolva os nossos corações e os corações de todos os homens desse planeta, para que o mais cedo possível a semente que tu plantaste em nós e que o jardineiro de amor, Jesus, veio regar, germine e produza uma árvore que gere frutos de tal forma que todos esses corações, detendo essa árvore do fruto do amor dentro de si, possamos, como humanidade, alimentarmos uns aos outros, cessando definitivamente a fome de amor nesse planeta. Muito obrigado, Pai. Muito, muito, muito obrigado por Jesus. Para sempre seja louvado o teu nome, Criador de amor. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Muito, muito, muito obrigado. Agitou